Vamos mergulhar em uma história de sobrevivência que simplesmente desafia a imaginação. Um evento que aconteceu há mais de 50 anos e que para muita gente é visto como um verdadeiro milagre. A grande pergunta é como, né? Como é que foi possível que 16 pessoas tenham sobrevivido a isso? Para a gente entender, precisamos voltar lá no comecinho da história do voo 571. Tudo começa, então, no dia 13 de outubro de 1972. Um voo que saiu do Uruguai em direção ao Chile, mas que, bom, nunca chegou ao seu destino. Eram 45 pessoas a bordo. Pensa só, um time inteiro de rugby, mais os amigos e familiares deles. Eles estavam voando no meio de uma tempestade e, com a tecnologia da época, que era bem limitada, o copiloto cometeu um erro de cálculo fatal. Ele achou que já estava mais perto do que realmente estava, começou a descida antes da hora e o avião bateu direto na Cordilheira dos Andes. O impacto foi brutal. De cara, 12 pessoas morreram. E quem sobreviveu, bom, ficou lá, preso no meio do nada, na neve. E ali começava uma provação que a gente mal consegue imaginar. Uma luta pela vida que duraria longos 72 dias. Os suprimentos que eles tinham eram quase nada e acabaram muito rápido. Aí eles foram forçados a apelar para medidas extremas, só para se manterem vivos. E as condições eram simplesmente desumanas. A gente está falando de mais de 3.000 metros de altura. De noite, a temperatura despencava para 30 graus negativos. 30 graus negativos. Os dias foram passando, a comida acabou de vez e o grupo ficava cada vez mais fraco. E foi aí que eles se viram diante de uma decisão que testa todos os limites da moralidade humana. Esse pensamento terrível, dito por um dos sobreviventes, virou a única realidade possível para eles. Era literalmente uma questão de sobrevivência. Depois de muita angústia e debate, eles fizeram um pacto. Para viver, teriam que se alimentar dos corpos dos que já tinham morrido. E o que tornava tudo ainda mais doloroso é que as vítimas eram amigos, eram companheiros de time. Enquanto lutavam para sobreviver, eles se agarravam a uma última esperança: o resgate. E essa esperança se manteve viva por causa de um pequeno rádio. Um dos rapazes, o Roy Harley, que era estudante de engenharia, conseguiu consertar o aparelho e assim eles podiam ouvir as notícias sobre o que estava acontecendo. Só que, no 10º dia, eles ouviram a pior notícia possível. As autoridades tinham cancelado as buscas. Simplesmente presumiram que todos estavam mortos. A partir daquele momento, eles estavam oficialmente por conta própria. Quando caiu a ficha de que ninguém viria buscá-los, eles tomaram uma decisão crucial. Chega de esperar. Era hora de agir. A única saída era escalar as montanhas. Então, eles escolheram os 2 membros mais fortes do grupo para uma expedição final. Uma expedição desesperada. Depois de 10 dias exaustivos de caminhada, eles finalmente encontraram um homem chileno, o Sérgio Catalã, que cavalgou por 10 horas seguidas só para conseguir avisar as autoridades. Então, no dia 23 de dezembro de 1972, após 72 dias, os 16 sobreviventes que restaram foram finalmente resgatados. O custo físico dessa sobrevivência foi algo assustador. Só para você ter uma ideia, o sobrevivente Roy Harley, que tinha 1,80 m de altura, quando foi resgatado, pesava apenas 37 quilos. Apesar do trauma, muitos sobreviventes veem essa história como uma de triunfo, um testemunho de que eles nunca desistiram. A história do voo 571 continua sendo um testamento da resiliência humana e nos deixa com uma pergunta profunda: diante do impossível, quais são os limites da vontade de viver?